Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre interações ecológicas. Aulas passadas nós havíamos falado a respeito de cadeias e teias alimentares, a classificação dentro da ecologia, o que seria populações, o que seria comunidade, o que seria um ecossistema. Hoje vamos falar sobre as relações ecológicas ou interações ecológicas que existem dentro de um ecossistema, dentro de uma comunidade. Tá? Essas relações ecológicas ou interações ecológicas podem ser classificadas de duas formas. Elas podem ser classificadas de forma harmônicas, em que é um tipo de relação ecológica entre as espécies, que ambas as espécies que se relacionam são beneficiadas, ou que pelo menos uma é beneficiada e a outra nem é prejudicada. Tá? Então, quando eu tenho relações ecológicas, e nessas relações as espécies se beneficiam dessa relação um com o outro, a gente chama essa relação de harmônica. Agora, se na relação ecológica uma espécie é prejudicada essencialmente, essa relação é classificada como desarmônica. Vou te dar um exemplo. Predatismo. Quando uma onça preda um outro animal. Bom, quem leva vantagem é a onça. E o outro animal leva uma desvantagem. Então, o outro animal é prejudicado. Então, essa relação ecológica ela é desarmônica. Tá? Então, as relações podem ser harmônicas, em que ambas as espécies são beneficiadas, ou desarmônica, em que uma espécie é beneficiada e a outra é essencialmente prejudicada. Certo? Bom, as relações harmônicas, essas relações harmônicas, elas podem, tanto as harmônicas quanto as desarmônicas, elas podem ocorrer entre indivíduos da mesma espécie, ou entre indivíduos de espécies diferentes. Tá? Se a relação é entre indivíduos da mesma espécie, a gente fala que essa relação é uma relação intraespecífica. Intra. Tá? Então, a relação pode ser intraespecífica ou ela pode ser interespecífica. Interespecífica. Se a relação for, voltando aqui, intraespecífica, a relação ocorre entre indivíduos da mesma espécie. Se a relação for interespecífica, ela ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Existem relações harmônicas. Vamos lá. Existem relações harmônicas entre indivíduos da mesma espécie, ela é interespecífica. E existem relações harmônicas entre indivíduos de espécies diferentes. Aí ela é interespecífica. Do mesmo jeito, existem relações desarmônicas entre indivíduos da mesma espécie. Então, essa relação é desarmônica intraespecífica. Existe relação desarmônica entre espécies diferentes. Então, relação desarmônica interespecífica. Tá? Então, existem essas duas classificações aí, harmônica e desarmônica, intraespecífica e interespecífica. Relações harmônicas intraespecífica entre indivíduos da mesma espécie. Colônia. O que é uma colônia? Um agrupamento de indivíduos da mesma espécie. Veja bem, senhores, se esse agrupamento é da mesma espécie, a relação é intraespecífica. Nesse tipo de relação, revela um profundo grau de interdependência e se mostram ligados uns aos outros, tá? Sendo impossível a vida quando eles estiverem isolados. Então, eles só conseguem sobreviver se estiverem juntos, tá? Podendo ou não ocorrer divisão de trabalho. Olha, quando essa dependência, onde o indivíduo não consegue viver isolado, só consegue viver junto, e pode ou não, normalmente não há divisão de trabalho, todo mundo reproduz, todo mundo produz alimento, isso é uma colônia. Tá? É comum a gente falar, olha, colônias de insetos, colônias de abelhas, colônias de formigas,
colônias de cupins. Nesses exemplos, não é colônia. Tá? Por que que não é colônia? Porque eles conseguem viver isolados. Tá? Nesse caso, há divisão de trabalho. Tá? Há divisão de trabalho. Correto é falarmos em colônias de bactérias, correto é falarmos em colônias de corais, caravelas, isso são colônias. Agora, cupins, formigas, abelhas, aí já é um outro tipo de relação ecológica, não é colônia. Tá? Aqui, ó, caravelas. Tá? Aqui nesse tentáculo aqui, eu tenho vários e vários indivíduos vivendo aqui. Tá? E não há divisão de tarefas. Então, isso aqui é uma colônia. Isso aqui é uma outra colônia, os recifes de coral, colônias. Tá? São vários e vários animaizinhos vivendo ali. Tá? Agora, quando eu falo em abelhas, quando eu falo em formigas, quando eu falo em cupins, eu estou me referindo a uma sociedade. Então, não é correto falar colônia de abelhas. Correto é falar sociedade de abelhas. Ok? Por que sociedade? Bom, a sociedade também é uma relação entre indivíduos de mesma espécie. Então, é uma relação harmônica interespecífica. Tá? Nesse tipo aqui, os indivíduos têm plena capacidade de viver isolados. Eles conseguem viver sozinhos, mas preferem viver de forma coletiva. As formigas conseguem viver sozinhas. Esses indivíduos de uma sociedade, eles têm, primeiro, independência física uns dos outros. Tá? Segundo, existe divisão de tarefas. Existe divisão de tarefas. Então, a operária ela vai trabalhar, catando as folhinhas, a rainha só vai produzir, a soldado só vai defender a sociedade. Então, cada uma tem uma tarefa específica. Uma outra diferença é que, morfologicamente, eles são diferentes. A rainha é diferente da operária, que é diferente do soldado, e assim por diante. Então, existem diferenças morfológicas. Na colônia não há diferença morfológica. Aqui eu tenho diferenças morfológicas. Facilmente você consegue diferenciar uma rainha dos outros indivíduos da sociedade. Tá bom? Lembrando que isso aqui, tanto colônia quanto sociedade, são relações harmônicas intraespecíficas. Muito bem. Aqui exemplo, né? Suricatos, a sociedade de abelhas, sociedade de seres humanos, também. Agora, existem relações harmônicas entre indivíduos de espécies diferentes. Aqui já é interespecífica. Tá? Exemplo de relação harmônica interespecífica. Lembrando que interespecífica são relações entre espécies diferentes. São duas espécies envolvidas que são beneficiadas. Nesse exemplo, nós temos o mutualismo. As duas espécies são beneficiadas e cada espécie só consegue viver na presença da outra. Tá? Se eu separo as duas espécies, as duas morrem. Então, existe uma interdependência entre elas. São espécies diferentes e que dependem uma da outra para sobreviver. Tá? Se eu separo as duas morrem. Então, isso aqui é um tipo de relação obrigatória, tá? Entre dois seres vivos diferentes. Exemplo disso, nós temos os líquens, que é uma associação entre algas e fungos. Tá? Um depende do outro para viver. A alga depende do fungo, porque o fungo forma condições de vida para ela, dá um abrigo para ela, uma condição ideal para ela sobreviver. E o fungo depende da alga, porque a alga produz alimento para ela e para o fungo. Então, há uma dependência. Se eu separo os dois, o fungo morre de fome e a alga morre sem as condições mínimas de ambiente de sobrevivência. Um outro exemplo são os protozoários que vivem dentro dos cupins. Olha só, do mesmo jeito aqui, o cupim fornece para o protozoário uma condição necessária para sobreviver e o protozoário fornece alimento para ele e para o cupim, ao digerir a celulose.
Certo, senhores? Então, isso aqui é uma relação mutualística, uma relação de dependência entre duas espécies diferentes. Se eu separo as duas irão morrer, certo? Aqui o exemplo dos líquidos, isso aqui é um fungo com uma alga, e aqui é o protozoário, né? Triconinfa é o nome do protozoário que vive no estômago dos cupins, promovendo a digestão da celulose. Outro exemplo de relação interespecífica harmônica é a protocooperação. Olha só, senhores, no caso da protocooperação, ambos saem beneficiados, mas veja bem, tá? Não é uma relação obrigatória. Se eu separar os dois vão viver tranquilamente, tá? Eles não irão morrer. Então, eles vivem associados, porque eles podem se ajudar, mas não é obrigatório, eles podem viver tranquilamente, né? Uma relação que nós falamos disso é o pássaro-palito, né? Que é uma relação legal para a gente trabalhar. Pássaro-palito e o crocodilo. O crocodilo vive de forma independente do pássaro, e o pássaro vive independente do crocodilo. Mas existe uma associação aí, em que o pássaro-palito limpa os dentes do crocodilo, retira os restos de alimento que ficam entre os dentes. Então, o crocodilo é beneficiado, porque você tem higienização da boca do animal. E o pássaro-palito também é beneficiado, porque ele vai conseguir o seu alimento, né? A mesma coisa, os anus e as vacas, os gados, né? O anu fica no dorso desses animais, retirando parasitas, retirando carrapato. Então, a vaca fica sem o carrapato e o anu consegue o alimento. Só que um não depende do outro para viver. Então, isso é uma protocooperação. Muito importante isso. Aqui outros exemplos de protocooperação, né? Nós temos aqui... Desculpa aqui, deixa eu voltar. Aqui o jacaré e o pássaro-palito. Aqui a anêmona e o peixe-palhaço, também é uma protocooperação. E aqui o pagurro e a anêmona, né? O pagurro é um crustáceozinho que carrega a anêmona nas costas. A anêmona, para quem não sabe, é um animalzinho que tem tentáculos que queimam, picantes. Ele carrega a anêmona para se defender. Então, ele é beneficiado, porque a anêmona defende ele. E a anêmona também é beneficiada, porque é um animal fixo, né? Quando ela é capturada por um pagurro, ela se torna móvel, porque o pagurro se desloca para um lado para o outro. Então, facilita a captura de alimento pela anêmona também. Então, isso aqui são exemplos de protocooperação. Um outro exemplo que nós temos também é o inquilinismo. No caso do inquilinismo, preste bem atenção nisso aqui, é uma associação interespecífica entre espécies diferentes, harmônica, em que uma espécie se beneficia, apenas uma espécie é beneficiada, e a outra, preste bem atenção, a outra não é prejudicada. Ela não tem benefício, mas ela também ela não tem nenhum tipo de prejuízo, tá? Então, nesse tipo de relação, uma espécie, só uma é beneficiada e a outra não é prejudicada, tá? E também não é beneficiada. Por exemplo, orquídeas e bromélias, né? São plantas epífitas, são plantas que se desenvolvem no caule de outras plantas. A planta epífita é beneficiada porque ela consegue capturar nutrientes e luz, e a planta hospedeira não é beneficiada e nem é prejudicada, então não acontece nada com ela, né? Então, por isso é uma relação harmônica, porque não tem prejuízo a outra espécie. Aí um exemplo aí, né? Você tem as orquídeas aqui, que consegue captar luz, consegue um ambiente mais fresco para sobreviver, e a planta hospedeira não acontece nada com ela, né? Outro exemplo é o João de Barro, né? Inquilinismo, né?
que acontece com a árvore que o João de Barro faz seu ninho? Nada. Mas o João de Barro tem o benefício de construir sua moradia ali. Então, isso é uma relação harmônica do tipo inquilinismo. Relações comensais. Né? Comensalismo, a própria cooperação é um tipo de comensalismo, é uma associação em que uma das espécies, a comensal, é beneficiada e a outra não é prejudicada. Por exemplo, a rêmora e o tubarão. Né? A rêmora come os restos de alimento sobra da comida do tubarão. Então, a rêmora tem um benefício. E o tubarão tem algum benefício? Não. Tem algum prejuízo? Também não. Tá? Então, isso é uma relação de comensalismo. Uma relação comensal. Aí a rêmora e o tubarão. Agora são as relações desarmônicas, senhores. Relação desarmônica é aquela que alguém é prejudicado, né? Intraespecífica, canibalismo. Tá? Quando um se alimenta de outro na mesma espécie. Então, isso acontece em escorpiões, acontece em aranhas, acontece em peixes, acontece em roedores, acontece em anfíbios. Né? Então, canibalismo é uma relação desarmônica em que um é beneficiado e a outra é prejudicada. Um outro exemplo, nós temos a competição. A competição é uma relação desarmônica? Competição por fêmeas, por exemplo. Um macho vai reproduzir, o outro não. Competição por alimento. Um vai comer, o outro não. Competição por água. Um vai beber, o outro não. Competição por luz, no caso de plantas. Um vai fazer fotossíntese e o outro não. A competição é uma relação desarmônica também. E veja bem, a competição é uma relação desarmônica que pode ser intraespecífica ou interespecífica. Por exemplo, entre indivíduos de mesma espécie, competição por fêmeas. Desarmônica. Alguém reproduz, outro não. Interespecífica, competição por luz. Uma espécie de planta cresce mais do que a outra, então ela capta mais luz do que a outra. Então, a competição ela pode ser intraespecífica ou interespecífica. Ok, senhores? Então, competição por fêmeas. Olha aqui, competição por fêmeas. Aqui, ó. Parasitismo. Parasitismo ocorre de forma desarmônica interespecífica, né? Entre espécies diferentes. Então, nesse tipo de relação aqui, nós temos o parasito e nós temos o hospedeiro. Tá? Normalmente, no parasitismo, o parasito não leva o hospedeiro à morte. Normalmente não. Tá? Mas se você tem uma grande quantidade de parasitas em um só hospedeiro, é capaz de levar ele à morte sim, mas no geral não leva. Nós temos o endoparasitismo e o exoparasitismo. Por exemplo, piolho na cabeça de uma criança. Piolho é um exoparasita. Ele parasita fora do corpo do indivíduo. Agora, bactérias, endoparasitas. Vírus, endoparasitas. Alguns fungos podem ser endoparasitas e outros exoparasitas. Carrapato, exoparasita. Lombriga, endoparasita. Então, nós temos aí vários exemplos de parasitismo. Aí nós temos exoparasita, 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 exoparasita. Outra relação desarmônica, predatismo, né? Quando um animal come o outro, né? Então, essa interação entre o indivíduo que é o predador, que consegue o alimento, e a presa que morre, né? Então, isso é uma relação desarmônica também. Aí, relação de predatismo. Existem alguns mecanismos em que a presa tenta evitar o predador. Esses mecanismos de sobrevivência, alguns deles nós podemos citar aqui, a camuflagem. Tá? Então, a camuflagem é usada para duas coisas. Primeiro, para evitar o predador.
Tá? Então, se você disfarça com o ambiente, o predador não te enxerga. Segundo, para capturar alimento. Se o predador não te enxerga, a sua presa também não te enxerga. Então, você consegue capturar alimento. Então, a camuflagem é uma estratégia de sobrevivência interessante. Né? Olha que legal. Mimetismo. Isso aqui é para evitar predador mesmo. Ou seja, você tem uma cobra, tá, extremamente venenosa e outra que não tem veneno. Essa cobra que não tem veneno, ela imita o padrão de cores daquela que tem veneno. Ou seja, a mensagem que ela passa para o predador: olha, não chega perto porque eu sou venenosa. Tá? Então, essas espécies que imitam outras espécies venenosas é para afugentar o predador. Tá? Por exemplo, você está na natureza, você não consegue diferenciar se aquela coral é verdadeira ou se ela é falsa. Então, por via das luzes, você vai fazer o quê? Evitar a cobra. Né? A mesma coisa, a borboleta monarca, que é venenosa, ou outra borboleta que é mimética, né? Que mimetiza a borboleta monarca. Você fala assim: olha, predador, não me come porque eu sou venenosa. Tá? Então, o mimetismo é uma outra técnica de sobrevivência interessante em plantas, em animais. Ok, senhores? Um grande abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula, ok?